Nós agora vamos à Europa saber como a morte do Papa Francisco repercutiu no velho continente. De Londres, o correspondente Ivan Kleber traz as atualizações. Assim como Francisco foi o primeiro Papa latino-americano, o Vaticano pode surpreender e anunciar um cardeal filipino, como sucessor do pontífice. Essa é uma questão que a gente vai debater agora com o Ivan. Boa tarde, Ivan Kleber. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da UES. Olá, Geisiane, uma saudação especial a toda a audiência da revista Oeste. Olha, pois é, o Luiz Antônio Tagle, filipino, é um dos cotados aí a ser o próximo Papa, assim como os italianos Parolin, né, o cardeal Parolin, e também o cardeal Zuppi. Agora, se tem uma coisa que eu aprendi nos meus anos de Itália, é o seguinte: muitas vezes quem entra Papa em um conclave sai cardeal, ou seja, nós não podemos aí neste momento cravar um nome ou outro. Nós temos uma lista aí com 10 nomes já de possíveis papáveis, como se diz lá na Itália, não é mesmo? O Tagle, que está aparecendo nas imagens aí, representaria uma espécie de continuidade do papado do Papa Francisco, não é? Já o cardeal Parolin, que é o atual secretário de Estado do Vaticano, ele teria seria visto como um pouco mais de centro, vamos colocar assim, do que o Papa Francisco. Agora, neste momento, também nós temos uma repercussão muito importante aqui na Inglaterra. Eu estou no Palácio de Buckingham, que é a residência do chefe da igreja anglicana, né, o rei Charles III, e um detalhe muito importante: as bandeiras aqui estão a meio mastro. Lembrando que a Inglaterra é um país protestante, né, de denominação protestante, e as bandeiras em respeito ao Papa Francisco estão a meio mastro aqui no Palácio de Buckingham, justamente atrás de mim. Infelizmente, acho que não vai pegar a imagem, mas a bandeira está então a meio mastro. Lembrando que a monarquia britânica tem um certo protocolo de priorizar essa questão da bandeira a meio mastro a membros da família real. Quem também optou por colocar as bandeiras a meio mastro foi o presidente americano Donald Trump, e ele, segundo a Casa Branca, confirmou presença no funeral do Papa Francisco. Agora, Geisiane, falando da questão da sucessão, né, quem será o próximo Papa, eu acho que a gente precisa trazer o debate aqui para os desafios que esse Papa vai enfrentar, independente de quem seja escolhido. Perdão. Nós sabemos da importância da diplomacia do Vaticano, a escola de diplomacia do Vaticano, e dentro desses desafios, a relação do Vaticano com o Partido Comunista Chinês. Nós comentamos isso já durante a programação da revista Oeste, mas não vamos esquecer que, segundo os relatórios recentes, aproximadamente 380 milhões de cristãos no mundo todo são perseguidos por conta de sua fé. Vamos citar aqui também como vai ficar, por exemplo, a relação do Vaticano com a Nicarágua, país aí da América Latina, onde cristãos, não só católicos, mas protestantes, também sofrem uma grande perseguição do regime da Nicarágua, Cuba, entre outros. Então, em um momento em que, apesar da Igreja Católica demonstrar estar em um momento difícil, o número de fiéis que começa a voltar à Igreja Católica, que começam, melhor dizendo, frequentar a Igreja Católica, estão aumentando na Europa. Nós tivemos aqui na Inglaterra recentemente uma notícia de que o número de católicos que frequenta a igreja aumentou, o número de batizados agora na Páscoa, assim como na França também. Então, acho que nesse momento nós precisamos nos concentrar se realmente será o próximo Papa, será alguém devoto à doutrina da Igreja Católica, né, uma vez que ele será aí o líder da Igreja Católica, desta instituição milenar, não é? E também como ele irá afrontar os desafios, e olha, não são poucos, desde o primeiro dia lá que ele assuma o pontificado, Geisiane. Se juntando aqui a nós, ao Gustavo, ao Diogo, ao Ivan e a mim, nós temos, claro, a nossa representação italiana, Carlo Cauti conosco. Cauti, boa tarde. Você que é italiano, hein? Vai trazer informações direto da fonte. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Gisane. Boa tarde ao nosso público aqui do Jornal da Oeste. Pois é, estava lendo aqui as notícias direto da Itália, que obviamente a mídia local cobre com particular atenção todas as informações que chegam do Vaticano. Acabou de sair também o testamento do Papa Francisco, né, que pediu para ser sepultado na igreja, na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, com uma pedra no chão, muito simples, apenas o nome em latim,
franciscos, né? Então, estão saindo, e a data do testamento é de 2022, então ele já esperava que poderia morrer nos anos seguintes por causa das suas condições de saúde. Lembrando que o Papa tinha tido um problema de saúde grave com 21 anos, né? Perdeu metade de um pulmão por causa de uma infecção pulmonar, então ele já esperava que algo assim poderia acontecer. Cauti, você que estudou em colégio católico, está vendo aí a repercussão na imprensa. A gente está vendo, Cauti, é inevitável a politização de todo o caso. Então, assim, tem a parte ali dos católicos, faz parte dessa ala, que não querem politizar o caso, mas a realidade é que há uma politização bastante intensa em relação ao debate interno da igreja, que, como o Ivan trouxe aqui para a gente, já é um debate que por si só é complexo. Então, assim, o próprio debate pertinente dentro dos muros do Vaticano já é suficientemente complexo, e agora a gente tem aí a politização. A minha pergunta para você é: como é que a imprensa italiana está enxergando isso? Está como aqui, por exemplo, aqui a gente já viu várias manchetes em veículos progressistas reforçando aí esse lado progressista, enfim, por exemplo, em relação a esse pedido do Papa de ser sepultado em outro lugar, em Roma, por conta de uma devoção pessoal. A gente viu algumas manchetes que ele revolucionou e fez, enfim, uma revolução, uma modernidade, sendo que, na verdade, era uma devoção pessoal do Papa. Então, eu queria ver contigo, queria que você respondesse, trouxesse para a nossa audiência qual é a percepção. Não, é interessante esse ponto, porque, de fato, o Francisco não inovou muito na parte doutrinária da igreja, não teve uma inovação, não mudou radicalmente a cara da Igreja Católica. Foram mudanças quase, vamos dizer assim, cosméticas, né, que foram tomadas por parte da imprensa progressista internacional como se fosse alguma revolução na Igreja Católica. Por exemplo, a atenção que foi dada ao Papa, do fato dele não usar o sapato vermelho típico dos pontífices, ou de carregar a sua própria bolsa, né, a sua própria maleta, ou pagar suas contas pessoalmente, eram coisas mais folclorísticas do que mudanças radicais na doutrina da fé, o que não aconteceu, claramente, né? É óbvio que muitas coisas, o pragmatismo de algumas mudanças foi provocado mais pelos eventos do que pela vontade dele. Por exemplo, o Papa Francisco foi um Papa eleito, um Papa argentino, que tinha uma atenção particular para periferias do mundo, não entendidas como periferias sociais apenas, mas periferias geopolíticas. Ele viajou, por exemplo, para locais onde há um número baixíssimo de católicos, a Mongólia, por exemplo, ou países, ou o Iraque também, ou países africanos, e nunca viajou, por exemplo, para a Espanha, né, ou nunca voltou para a sua Argentina. Por quê? Porque ele sabia que o futuro da igreja seria em locais onde o catolicismo poderia só crescer. Então, portanto, tinha que dar atenção, tinha que moldar a obra de evangelização para essas realidades. Por exemplo, as mudanças que foram feitas para permitir que pessoas não consagradas, né, que não eram padres consagrados, pudessem dar a Eucaristia na Amazônia. É porque na Amazônia o interesse era evangelizar povos que não tinham contato com a igreja antes e não tinha padres, né? Então era algo muito, muito pragmático nesse aspecto. Então a atenção dele foi muito mais uma atenção geopolítica para o mundo mudando, uma Europa que era o epicentro do catolicismo e cada vez estava diminuindo de importância, porque a Europa está diminuindo de população, a demografia é hostil, temos uma secularização que está avançando na Europa, enquanto outras realidades temos o oposto. Na África, o catolicismo está crescendo, na América Latina, dependendo do país também, é vigoroso. Nas Filipinas, por exemplo, ou em outros países do Sudeste Asiático, é mais forte do que era no continente europeu, do que é no continente europeu. Então, a mudança de Francisco, mais do que a mudança de costumes, foi uma mudança geopolítica de uma igreja que, tendo 2000 anos de história, sabe como continuar outros 2000 anos sem perecer, como a Europa está declinando e perecendo e mudando drasticamente. E sem contar também que se tem uma coisa que é de matriz africana, é o cristianismo. Importante deixar aqui o registro que desde sempre o continente africano foi bastante cristão. Gustavo Lopes, nós estamos com o nosso correspondente na Europa, Ivan Kleber, a sua pergunta. Boa tarde, Ivan. Prazer conversar contigo. Eu queria entender, Ivan, como é que tu vê na Europa, porque hoje, como o Cauti, acho que o Cauti fez uma análise perfeita, né, das mudanças que, né, muito folclóricas até, que se atribuem ao Papa, mas do ponto de vista doutrinário não houve, de fato, mudanças muito significativas, muito pelo contrário, ele foi bem tradicionalista até na questão doutrinária. Mas como é que a Europa, que hoje vive aí um avanço muito grande, né, da religião muçulmana, por exemplo, inclusive aí na Inglaterra, como é que os cristãos na Europa estão recebendo isso? Tu acha que há uma expectativa muito grande de que, bom, vamos esperar para ver qual vai ser o próximo Papa e, a depender disso, voltarem, porque a gente está vendo um reavivamento inegável
da Igreja Católica no mundo, né? Está aumentando o número de católicos, se isso também se percebe aí na Europa, sobretudo na Inglaterra. Gustavo, muito obrigado pela pergunta. Sim, se percebe. Eu mesmo participei da Paixão de Cristo aqui na última sexta-feira, na Trafalgar Square, lotada. As pessoas que estiveram nos outros anos me disseram que esse ano tinha mais pessoas do que nos outros anos. Agora, voltando à questão, é inevitável, acho que a Gesiane foi no ponto da politização, né, Gustavo? E eu não sei se o Caute vai concordar comigo, mas vamos debater aqui salutarmente. Quem buscou muito essa politização foi o próprio Francisco. Ele buscou trazer isso para o pontificado dele, não é? Sobre a questão do crescimento, do recrescimento da Igreja Católica, digamos assim, é perspectiva em toda a Europa, muito por influência, olha só que interessante, de imigrantes da América Latina e do leste europeu, principalmente da Polônia e da Ucrânia. Já tem pesquisa sobre isso, indicando essa influência. Então, se de um lado o continente europeu sofre uma influência muito grande por pessoas que vêm do mundo islâmico, digamos assim, também existe a contrapartida aí de pessoas da América Latina e da Polônia que acabam levando suas comunidades, não é, à igreja. Saiu recentemente aqui uma pesquisa que os jovens ingleses quadruplicou o número de jovens ingleses que estão frequentando a igreja. Antes era apenas 4%, entre 18 e 27 anos, esse número foi para 16%, ainda é muito baixo, é verdade. Mas saiu, então, em menos de 10 anos, de 4% para 27%. Eu acredito, Gustavo, que o mundo passou por transformações, e está passando, muito grandes, não é? Desde a pandemia, depois nós tivemos uma guerra, aqui as pessoas acabam esquecendo, mas ainda tem uma guerra, não é, no continente europeu, entre a Rússia e a Ucrânia, depois a questão envolvendo Israel e o grupo Hamas lá na Palestina, tudo isso acabou trazendo uma certa mudança silenciosa, e aquilo que parecia estar tudo perdido há um ano atrás, aparentemente já não é mais assim. E isso é muito salutar, isso é importante, e é muito bom poder noticiar que os jovens estão voltando para a igreja, Gustavo.